Presidente. Eu também queria cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira. Mais uma sessão de apresentação daquilo que é um documento financeiro, um documento sobre a execução de um orçamento que para os portugueses é um pouco distante na sua observação e para os parlamentares portugueses também não deixa de ter algum distanciamento. De qualquer maneira, acho que vale a pena comentar aqui 3 ou 4 questões. A primeira era exatamente esta, por aqui começava. Acaba de nos dar uma informação que eu desconhecia em absoluto, que é de que o Tribunal de Contas Europeu não tem nada a dizer, não tem interferência sobre a forma como é utilizado e aplicado o Fundo de Estabilidade Financeira Europeu. Sendo certo que este fundo é gerido comunitariamente e são dinheiros públicos, julgo eu, tanto quanto sei. São contribuições dos Estados-membros e de outros organismos, mas são dinheiros públicos, direta ou indiretamente. E, portanto, como é que se percebe que a auditoria seja apenas por qualquer auditor, como se tratasse de uma instituição de outro tipo qualquer? E se esta não deveria ser uma regra a modificar, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Foi uma pergunta que foi feita pelo deputado Brandão Rodrigues e que eu subscrevo inteiramente. Uma das questões interessantes destas audições anuais, Sr. Doutor, é sempre percebermos qual é o reflexo em Portugal dos diversos aspectos que o senhor procura focar e abordar em termos gerais. E, naturalmente, é muito difícil deixar de lhe fazer perguntas sobre essa matéria, embora vá tentar fazer 2 ou 3, pelo menos, que não abordem diretamente a componente nacional desta questão da conta do orçamento europeu. A primeira tinha a ver com uma afirmação que aqui é dada sobre a forma de realizar auditorias. É feita, segundo me parece, eu julgo que peguei nas políticas de coesão, mas isto deve ser aplicado a todas as políticas, que há um pré-aviso substancial relativamente às auditorias que vão ser feitas num determinado ano, relativamente aos Estados-membros. E eu pergunto-me se esta será a melhor prática. Eu bem percebo que, se for pura e simplesmente aleatória, poderemos ter a sorte ou o azar de nos encontrarmos entre aqueles que, durante um ciclo extenso, não sejam auditados. Mas poder-se encontrar seguramente um roulement em que uma parte significativa das auditorias não fossem por pré-aviso, mas por sorteio, digamos assim, para evitar, digamos assim, aquilo que pode ser a preparação antecipada, distorcendo eventualmente resultados que não deveriam estar no horizonte de distorcer. Gostava que comentasse esta questão. Depois, ainda do ponto de vista genérico, queria-lhe colocar outro problema que tem a ver com uma afirmação que é dita aqui nesta síntese sobre insuficiências que se verificam também nos sistemas contabilísticos das direções gerais da Comissão Europeia. Já agora, era importante para nós percebermos que não são apenas os Estados, o Tribunal de Contas ou as formas de auditoria, de controle, mas também são as direções gerais da Comissão que não têm os sistemas bem organizados. Era possível perceber exatamente em que medida e quais são as direções gerais onde isto se verifica? Finalmente não, tenho várias outras questões. O Tribunal de Contas fez este ano, relativamente a 2009, melhor dizendo, uma análise dos pagamentos do CREN em curso, não é? E ainda do segundo quadro comunitário de apoio, isto é, do quadro relativo a 2006. Estou a falar nas políticas de coesão. Isto é, 3 anos depois, ainda faz análise de pagamentos efetuados, ou que teriam que ser efetuados, ou melhor, feitos ao abrigo do quadro comunitário anterior. Eu suponho que esta realidade vai continuar a operar em 2010,
vai ainda ter que fazer essa análise de pagamentos. A questão que eu lhe colocava era se isto é adequado. Bem se percebe que os pagamentos têm que ser prolongados para além do período de programação e de compromissos, estabelecimento de compromissos. Não é isso que está em questão. Mas uma coisa é permitir que haja um prazo suficientemente dilatado para que essa execução de pagamentos seja concluída. Outra coisa é percebermos que 4 anos depois de um período de 7, é disso que se trata, porque já estou a incluir 2010, ainda estamos a efetuar pagamentos relativamente a esses 7 anos anteriores. E se isto é adequado ou o que é que o Tribunal de Contas pensa sobre esta desconformidade, chamemos-lhe assim. Ainda sobre a coesão, eu verifico a sua insistência nos concursos públicos e verifico também que, relativamente àquilo que nos interessa, foram feitas análises, auditorias em Portugal relativamente à coesão. Nos Açores, no Programa Potencial Humano, estão aqui referenciados. Suponho que serão estes dois. E a pergunta muito direta é esta. É se relativamente a duas questões em concreto, a estas duas auditorias, o Tribunal de Contas encontrou no concreto, nestas duas áreas e neste país, Portugal, problemas de execução das normas europeias relativas aos concursos públicos. Como é evidente, é inescapável a nossa tendência para observarmos aquilo que nos interessa a Portugal. Isto é perfeitamente legítimo. Eu sei que, em termos europeus, se estivesse a discutir isto, o Dr. Vítor Caldeira, no Parlamento Europeu, era uma pergunta, porventura, extemporânea, para utilizar uma palavra, embora haja quem a faça, mas, enfim. Outra coisa é analisarmos aqui no Parlamento Português, onde, naturalmente, este tipo de perguntas estão perfeitamente adequadas. Depois, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber, e gostava que o Dr. Vítor Caldeira, enfim, esclarecesse. Neste documento de síntese, relativamente às políticas de coesão, entre as diversas políticas analisadas, melhor dizendo, do Orçamento Europeu, a política de coesão é a única que tem uma bolinha vermelha, chamemos-lhe assim. Embora constatadas as melhorias e evolução positiva que acaba de nos transmitir e que vem no texto também. Que significa ineficácia, neste caso. No que diz respeito ao intervalo da taxa de erro, portanto, está acima dos 5%. Mas a verdade é que, consultado o relatório em si, nós verificamos que nas auditorias feitas, no que diz respeito ao CREN, 2007-2013, dos diversos auditorias feitas, em nenhum caso aparece a bolinha vermelha. Aparecem apenas as bolinhas verdes e amarelas que dizem respeito à eficácia ou a parcialmente eficaz. Aliás, o dos Açores está nas 3 componentes pintada de verde. E, no caso do Programa Potencial Humano, tem uma das 3 áreas de observação pintada a amarelo, isto é, parcialmente eficaz. Ora, isto é o que se passa relativamente a isto. Depois, relativamente à programação do 3º quadro comunitário de apoio, o panorama é quase todo ele verde, também não aparece nenhum vermelho. Mas se nós formos ver a agricultura, onde não foi feita nenhuma auditoria em Portugal, não sei se isto responde à pergunta do deputado Luís Rodrigues, mas pronto, é aquela questão prévia que eu coloquei, aparecem uma quantidade de bolas vermelhas enormes. Chipre, Malta, Grécia, e aparece um painel enorme de amarelos, inclusivamente na cumpridora Alemanha, para não falar noutros países altamente cumpridores, como nós sabemos, da boca para fora, normalmente. E, portanto, comparando este desenvolvimento com esta síntese, como é que a bota bate com a perdigota? Naturalmente, eu não li, começo por dizer, não li todo
o documento extenso e, portanto, tenho alguma dificuldade em fazer transpor aquilo que é uma imagem resultante das auditorias parciais feitas no setor da agricultura e no setor da política de coesão para aquela síntese que nos aparece num documento mais pequeno, mais legível, em que aparentemente há aqui uma desconformidade. Eu gostava que nos explicasse, porque certamente haverá uma boa explicação para esta aparente desconformidade. Obrigado.